Olá, meus amados irmãos. Eu sou o apóstolo Washington Souza. Você está no canal das Revelações Bíblicas. E aqui nós estamos começando mais um estudo, onde nós vamos falar sobre mais um personagem bíblico. Nós estamos falando sobre uma série de personagens bíblicos e aqui nós vamos falar sobre Noé antes do dilúvio e vamos falar de Noé depois do dilúvio. Beleza? Então vamos lá. E um versículo para nossa memorização está em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Está escrito assim, olha: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha que interessante. A graça é algo poderoso, é algo maravilhoso. E nós entendemos que a graça, hoje dita nos nossos tempos atuais, nós pensamos e imaginamos que a graça só existiu depois de Jesus, mas é uma grande mentira. Deus, ele sempre depositou a sua graça em pessoas. E aqui Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Esse versículo é para nossa memorização. Eu quero ler também um versículo que está em Gênesis 7:12, que está escrito assim, olha: E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Ou seja, houve 40 noites e 40 dias de chuva interruptos. Foram chuva atrás de chuva e atrás de chuva. Nós passamos um período chuvoso aí e vimos muitas catástrofes, vimos muita destruição, mas nada parecido com o dilúvio. Quando algumas pessoas dizem assim, caiu um dilúvio, ou eles não sabem o que é um dilúvio, eles não têm noção do que é um dilúvio, tá? Um dilúvio é algo destruidor, um dilúvio é algo que não deixa nada e nenhum ser vivo. E nós vamos entender isto aqui. Nós vamos agora falar sobre Noé antes do dilúvio. Vamos voltar na história. Havia passado 1536 anos depois da criação de Adão. Adão já tinha morrido há 606 anos. Como os homens e mulheres viviam muitos anos e tinham muitos filhos e filhas, certamente havia milhões de pessoas sobre a terra. Foi o que eu disse no estudo passado, né? Como o povo vivia muito, então havia também muita gente, ou seja, eles procriavam muito, eles tinham muitos filhos. Então, a população já era uma população bem extensa, bem enorme. Essas pessoas desenvolveram civilizações avançadas, mas havia um problema terrível. Todos herdaram o pecado de Adão, que ele tomou para si no jardim do Éden. Lembra do pecado original? Ou seja, todos eles estavam com aquele DNA falho de Adão e aquele pecado de Adão aí implícito nas suas vidas. Tornavam mais pecadores continuamente e pensavam em coisas perversas todo o tempo, fazendo que a terra se enchesse de violência. Ou seja, depois que Adão pecou no jardim do Éden, eles foram expulsos do jardim do Éden, o povo foi procriando, e nós vamos entender então que na terra estava uma bagunça, estava um caos, uma desordem. Ninguém respeitava ninguém, não tinha respeito por ninguém. E Deus, ele observando tudo aquilo do alto céus, ele decide então destruir a terra, porque a terra estava cheia de violência. Beleza? Por isso que Deus decidiu destruir a terra quando houve o dilúvio. Talvez você faça essa pergunta aí: por que Deus destruiu a terra?
por causa do pecado original, por causa que os filhos, os descendentes de Adão, eles começaram a pecar em alto escalão, em alta escala, e começou a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E o Senhor, como é santo e santificador, ele viu que aquela geração, aquela civilização de pessoas, elas não tinham como se salvar pela sua forma pecaminosa e o estilo de vida que eles decidiram viver. Beleza? Enquanto Deus olhou para essa cena má, disse: vou destruir toda a carne que existe sobre a terra com um dilúvio. Deus decidiu, porém, salvar algumas poucas pessoas para repovoar a terra. Ou seja, Deus pensou o seguinte: olha, eu estou aqui introduzindo o pensamento de Deus. Eu vou destruir toda essa geração ruim, toda essa geração pecaminosa, e da descendência de Noé, que é um homem bom, que é um homem amável, eu vou povoar toda a terra novamente. Tá dando para entender aí? Deus estava planejando isso por gerações. E tinha um homem que ele tinha guardado para essa tarefa, ainda antes do seu nascimento. E tinha cuidado justamente para esse propósito. O nome desse homem era Noé. Deus, ele já tinha separado Noé para esse grande propósito de salvar aí, né, a raça humana. E de Noé saísse uma descendência melhor do que a descendência que estava cheia de violência. Deus cuidou que os antepassados de Noé tinham se casado apenas com a linhagem sanguínea de Sete. Então, Noé vinha da de gerações puras, pois achou graça diante dos olhos de Deus. Ou seja, Noé era da geração pura de Sete, ou seja, daqueles homens que invocavam o nome do Senhor, daqueles homens que temiam o nome do Senhor, daqueles homens que tinham reverência ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos temer ao Senhor, nós precisamos reverenciar o Senhor e saber que o Senhor, Ele é bom, mas Ele também nos julga, Ele nos conserta, Ele nos coloca na medida certa, para que nós possamos avançar para uma obra espetacular com o Senhor. Amém? E aqui Noé, ele exclusivamente, ele estava como? Ele estava aqui, né, como um instrumento na mão de Deus. Ele não sabia para onde ele iria com aquela arca, o que iria acontecer com ele. Ele só sabia que Deus tinha chamado ele para esse grande propósito aí. E ele topou, sem ver absolutamente nada. E aqui, quero colocar um parênteses aqui e dizer que Deus também nos chama. Ele não nos mostra o futuro lá na frente. Ele só nos chama para algo no escuro, onde nós ainda não conseguimos enxergar nem possibilidade, nem meio, nem como isso tudo que o Senhor nos promete acontecer. Beleza? Noé teve 3 filhos: Sem, Cão ou Cã e Jafé. O plano de Deus era salvar esses 4 homens e suas esposas para povoar a terra depois do dilúvio. Então Deus instruiu Noé a construir uma arca com madeira de gofer. Essa grande embarcação carregaria Noé, seus filhos e amostras de todos os animais que viviam sobre a terra durante o dilúvio. Olha que interessante.
Deus ele mandou Noé construir uma arca e colocar, né, 7 pares de cada animal ali dentro daquela arca, os animais limpos, né, e os animais impuros era somente um casal, os animais que eram impuros. Então, para preservar ali a vida, para depois do dilúvio, aqueles animais saíssem da arca e continuassem aí, né, se multiplicando, se reproduzindo e voltasse a natureza a ser como era antes aí. Então Deus faz Noé construir aquele tamanho de arca, né? E a gente vai aí, a gente que prega, a gente que fala, a gente pensa aí que a arca era construída para salvar pessoas, né? Deus fez a arca para salvar pessoas, por isso que Noé pregou, nós usamos isso, mas a verdade não era essa, né? A verdade é que a arca foi construída exclusivamente para salvar aqueles animais que seriam aí um novo recomeço e também salvar a família de Noé, que era pura, porque Deus também sabia que aquele povo não tinha arrependimento no seu coração. Então nós temos que saber, meus irmãos, que nós precisamos nos arrepender. Beleza? A arca teria 137 metros, quase que um quarteirão e meio. Teria 23 metros de largura por 14 metros de altura. Era grande, hein? Era bem grande. Tão alta quanto um prédio de 4 andares. Olha, para você ver o tamanho dessa arca. Que monumento, hein? Imagina quando Noé estava fazendo essa arca. Quantas pessoas caçoavam de Noé. Quantas pessoas brincavam com a fé de Noé. Falava que Noé estava ficando doido, ficando biruta em construir uma arca. Que não havia chuva, né? Nesse tempo ainda não havia chuva. Não, a primeira chuva que houve na face da terra, se você não sabe, foi o dilúvio. Porque antes a Bíblia diz que a terra regava as plantas com um orvalho, ou era um vapor que subia da terra e regava as próprias plantas aí. Amém? Então não havia chuva. Então era como se fosse uma loucura de Noé, o que Noé estava falando, que estava construindo uma arca, que viria um grande dilúvio, que destruiria a terra. O povo não acreditou em Noé. Não diferente nos nossos dias atuais. Nós falamos e pregamos a Cristo. Falamos que Jesus está voltando e muitos caçam, brincam da nossa fé, brincam da nossa cara. Acham que nunca nós vamos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso não é verdade. Nós vamos estar com Cristo em nome de Jesus. Amém? A arca teria 177 metros. Ela era muito grande. Grande, mas grande mesmo. Deus disse a Noé para começar a construção quando tivesse 480 anos aproximadamente, 20 anos antes de nascer seus filhos, e disse-lhe que teria 120 anos para construir essa grande embarcação antes que o dilúvio viesse. Olha só, Noé teve um tempo, teve um planejamento para que o plano de Deus, que Deus tinha dado para ele, acontecesse. E nós, muitas das vezes, isso aqui vai um exemplo para a gente. Nós não queremos esperar o tempo, nós não queremos esperar o tempo de Deus para as coisas acontecerem na nossa vida. E Deus deu um tempo para Noé. Deus estipulou para Noé quando seria, como aconteceria. E muitas das vezes nós não acreditamos naquilo que Deus falou conosco que vai acontecer. E as coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo do Senhor. Então nós temos que esperar para que os planos e os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida e na nossa história. Quero repetir uma verdade que é óbvia nas Escrituras. Noé não recebeu graça por causa de seus feitos, mas ele os fez porque Deus tinha dado Noé essa graça. Olha que maravilha. Noé, ele não recebeu graça pelo que ele estava fazendo, não. Amém? Deus já tinha dado graça a Noé, para Noé construir esta arca.
Então, ou seja, esta aqui é a história de Noé antes da arca. Então, antes da arca, Noé, ele não tinha filhos. Então, foi profetizado a arca. Deus falou que a arca seria construída bem antes dos filhos nascessem. E só depois que os filhos nascessem que a arca seria construída. Porque provavelmente seus filhos ajudou Noé a construir esta arca. Beleza? Eu sou o apóstolo Washington Souza. Aqui é o canal das revelações bíblicas. Você que não é inscrito no canal, inscreva, nos ajude, que nós queremos chegar aí nos 1000 inscritos aí. Nos ajude, divulgue, em nome de Jesus.